Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Glaucio. Boa tarde, Glaucio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Professora Flávia, Carlos Magno, Caroline, Priscila, Renata e entre outros, que esse horário realmente é bastante complicado, muita gente já ainda saindo do recinto de trabalho, né? Muita gente está trabalhando ainda online, né? Só um segundinho. Muita gente trabalhando online e às vezes demora um pouco mais para chegar em casa. Mas nós vamos hoje, então, conversar um pouquinho aí com o Luiz Amaral e o Ricardo Amaral. O Luiz
um amigo já de muita data, muito tempo. Não pode falar quanto tempo, senão o cabelo fica mais branco, né, Luiz? Mas o Luiz Amaral é uma pessoa que eu gosto muito e é um proprietário realmente de uma empresa que a gente vê que tem uma solidez muito grande, que desde o início que eu o conheci, a empresa já tinha um destaque no mercado, hoje creio que um destaque muito maior, como evolução aí, né? Agora com novos integrantes que nunca saíram, né? Como o Ricardo me disse na conversa, nunca ficou longe, né? Mas agora ficou mais próximo, né? Acrescentando aí a equipe da Optimum e trazendo cada vez mais inovações para a gente. Então, o Luiz e o Ricardo, o Luiz Amaral é sócio fundador da Optimum e atualmente ocupa a posição de diretor técnico executivo da empresa. Formação em ciência da computação e matemática aplicada no Unicamp, começou sua trajetória profissional trabalhando em empresas de ração na área de TI, focando na otimização das formulações e do processo produtivo na indústria. Fundou a Optimum em 1989, combinado o conhecimento acumulado em nutrição e produção animal, com foco na inovação contínua, trabalhando com empresas de todos os tamanhos e com os profissionais mais renomados da área. O Ricardo Amaral, né, tem o mesmo sobrenome, que também é o filho, né, do Luiz, garoto bacana. Essa semana a gente teve a oportunidade de ficar um bom tempo junto aí, fazendo um treinamento a respeito das inovações do programa, né? Eu acho que é uma coisa bastante interessante o que eu ouvi. E o Ricardo Amaral é diretor de operações da Optimum, integrando nas áreas de relacionamento e sucesso do cliente com o desenvolvimento de novos produtos e inovação. Antes de se juntar à Optimum, Ricardo passou quase 8 anos trabalhando em startups e empresas de tecnologia, como, não sei se é Mosile, Ricardo. Isso aí. Mosile e Apple, né? Ricardo tem formação em administração de empresas pela Facamp e MBA em finanças na INSPER. E um garoto trazendo bastante inovação para a gente que já está ficando com o cabelo branco nesse mercado. Cada vez mais nós estamos precisando realmente de ferramentas eficientes, não que não tenhamos hoje, né? Mas eu acho que a eficiência da produção, a cada dia, ela passa por uma situação de que a relevância dos custos, né, com a globalização, trouxe uma necessidade constante de trabalhar esquisito com os outros também, que acabam influenciando no custo final do produto, seja ele para animais de companhia, né, animais de estimação ou animais de produção. Então, assim, bastante interessante agora o Luiz e o Ricardo junto aí, para acrescentar. Eu também, né, na GMG, a gente já trabalha também com uma turma grande. Tem umas pessoas querendo entrar aqui, Luiz, deixa eu só deixar aqui, porque realmente, como eu te falei, o horário é um pouco complicado, mas tem bastante gente aqui querendo entrar. E agora então, podemos passar a palavra aí para Luiz e Ricardo da Optimum, para dar o recado para nós aí do que a gente tem de novidade. Muito bom. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aqui já? Ok, tranquilo, Luiz. Tá? O Ricardo. Legal. Tá. Legal, Glaucio. Obrigadão. Primeiro, quero agradecer, né, Glaucio, pelo convite. É um prazer para a gente conversar um pouco mais com vocês, né, trazer um pouco mais sobre a parte de tecnologia, ciência de dados e formulação. É um prazer maior ainda compartilhar também esse tempo com a professora Flávia, que é uma pessoa incrível, vim acompanhando nos últimos dias e para a gente é um baita prazer também ter ela aqui junto com a gente e agradeço pela aprendizagem nesses últimos dias, né? E a gente queria começar, Glaucio, né, até para falar um pouco do que a gente pensou, né? A nossa ideia aqui é exatamente a gente mostrar um pouco mais dessa correlação que existe entre esse termo, né, de ciência de dados, da data science, aplicados à formulação e como que a formulação vem sendo impactada
falar assim, nesses últimos tempos, né? A ideia é a gente falar um pouco dessa correlação entre formulação, ciência de dados e as variáveis que estão realmente impactando os modelos matemáticos, as modelagens, os processos de formulação, e depois o Luiz vai falar um pouco até de tendências de tecnologia, de internet das coisas e até tendências de formulação que a gente vem observando e trabalhando junto com algumas empresas, junto com alguns consultores. Então, obrigado, Glaucio, obrigado, pessoal, também pela participação e obrigado também, professora Flávia, por compartilhar com a gente aqui esse período, né? Pessoal, eu queria começar exatamente trazendo alguns pontos que a própria professora Flávia trouxe para a gente, né, nos últimos dias, exatamente falando um pouco sobre as variáveis que impactam na formulação, né, como ela brilhantemente explanou para a gente principalmente sobre as especificações da fórmula, né, os requerimentos nutricionais, a parte de níveis de garantia e tudo aquilo que você tem de variável impactando suas matérias-primas, seus ingredientes, né, disponibilidade de estoque, posição de compra, o preço dessas matérias-primas, composição nutricional das matérias-primas, todas essas variáveis entram no modelo da formulação, né? E dentro do cenário da formulação de precisão, que cada vez mais a gente vê empresas adotando, né, profissionais estudando a formulação da precisão, a gente vê que esse processo de você analisar os resultados da sua fórmula, os resultados da sua formulação e fazer a reformulação em tempo real, ele está cada vez mais acessível e cada vez mais realizado pelas empresas, exatamente pelos pontos que a gente vai trazer para cá, né? Quando a gente fala sobre essa modelagem da formulação e essas variáveis que vocês entendem tão bem quanto a gente também, exatamente isso que a gente faz numa ciência de dados, né? No processo de ciência de dados. Com o data science, toda a parte de BI, de ciência de dados, ele é exatamente a gente utilizar de tecnologias, modelos, processos, estatística, matemática, exatamente para que a gente possa extrair informação e tomar nossas conclusões, ou então fazer nosso processo de tomada de decisão, gerar ainda mais valor para o negócio que a gente tem, seja para a empresa ou seja para os profissionais específicos, né? E dentro dessa vertente, quando a gente traz a formulação e a ciência dos dados para a indústria, que nem o próprio Glaucio comentou, né, a gente percebe que cada vez mais vários agentes impactam no processo de formulação, né? Cada vez mais essa interação com a formulação. E é exatamente isso que a ciência de dados ela traz. Se a gente tem cada vez mais uma comunicação entre a indústria, canais de venda, nosso mercado consumidor, isso faz com que a geração de dados que vão impactar nas variáveis da formulação, elas também sejam impactadas, né? Por isso que cada vez mais a contribuição de áreas como compras, vendas, relacionamento com o cliente, qualidade, elas começam a ter um pouco mais de contato com a formulação ou então com as variáveis que vão impactar a formulação. Isso, né, independente do software utilizado, ou então do modelo utilizado, realmente você vê essas mudanças em termos de cada vez mais novos agentes estarem atuando sobre as variáveis da formulação, né? Como a gente viu aqui com a professora Flávia, com o Glaucio, né, durante o curso, ou até outros cursos que a gente observou, processos de segurança, transparência, relações governamentais, o processo de sustentabilidade, né, consumidores cada vez mais informados, que também são produtores, né, isso faz com que a geração de informação, criação de novos produtos, ela aumente, né, e isso invariavelmente vai impactar na velocidade, na volatilidade que as variáveis da formulação elas vão ser construídas na indústria, né? Por exemplo, eu trouxe um dado para a gente ver basicamente uma variável que é
muito relevante quando a gente fala da formulação a custo mínimo, né, ou no modelo linear de fazer a formulação a custo mínimo, que é a variável preço da matéria-prima. Né? Acho que a professora Flávia, se eu não me engano, ela comentou no segundo dia, por exemplo, dos exemplos do milho e da soja, né, que só nos últimos 2 anos variaram 180%, né? E só no ano passado variaram 91% o milho e a soja 104%, sendo que a inflação não foi um pouco mais de 9%. Né? Então, essa volatilidade das variáveis que você tem, atribuídos a outros pontos que o próprio Luiz vai falar sobre tecnologias e processos dentro da fábrica, isso vem impactando os processos de formulação, né? Deixando cada vez mais amplo o papel do formulador e esse trabalho com outras áreas. Né? E é exatamente isso que a tecnologia se propõe. Não só para entrar no processo de formulação, propriamente dito, mas também com processos de comunicação, integração com outros sistemas, possibilidade de você fazer estudos e análises, por exemplo, de matérias-primas alternativas e por aí. Né? E a velocidade com que essa informação flui de um sistema para o outro também vem impactando na maneira que a formulação vem se comportando dentro da indústria. Agora, vou passar a palavra para o Luiz agora, para ele falar um pouco da parte matemática. Estava bom ficar ouvindo o Ricardo falar aqui do lado. Tá? Bom, vamos trabalhar aqui um pouco o assunto sobre a parte que é a mais variável dentro de um business de formulação de rações. Tá? Preços, hoje em dia você tem determinação diária de preços, tem consulta, cotações em Bolsa de Chicago para pegar preços de commodity, enfim. Tá? As fórmulas com seus requerimentos nutricionais também, hoje elas são perfeitamente definidas ou pelos detentores de linhagem, quando você fala em termos de aves e suínos, ou quando você fala em PET, a nível de todos os centros de pesquisa que trabalham em cima dos diferentes tipos de ração, para os diferentes tipos de PET que você tem, de raças distintas, e mesmo de estágios de vida de cada um dos PETs, pensar principalmente em PET. Tá? Então, isso são informações que são bem definidas. Na formulação, hoje em dia, a briga praticamente está pelo centavo, porque a gente consegue fazer formulação onde a definição dos requerimentos estão perfeitas, mas aonde a gente tem a parte que é mais sensível a qualquer programa de formulação e que é efetivamente o coração do programa de formulação, é na parte de composição química. Tá? Então, aí vem a pergunta principal. Qual a frequência em que eu faço atualização das minhas matrizes? Tá? A gente aqui já em contato com diferentes clientes, diferentes empresas, tá? A gente encontrou pessoas que fazem atualizações diárias, semanais, quinzenais, mensais. Tá? E a gente sabe que, na hora que você pega um milho, pega uma soja, pega um sorgo e armazena isso dentro de um silo, a qualidade da matéria-prima ao longo dos dias, ela se modifica, ela se deteriora. E isso daí, se você não refletir para a formulação, você pode ter 2 tipos de problema. Primeiro, uma ração mais cara, ou então, o principal, um problema de campo. A ração mais cara, você ainda pode até, pelo seu departamento de vendas, aceitar, tá? Diminuir sua margem de lucro e aceitar aquela informação. Tá? Agora, e se você tem problema no campo? E se aquilo que você estava esperando a nível de crescimento ou de produção de carne, ou produção de leite, ou a nível de manutenção, no caso de PET, ou crescimento, no caso de PET, ou rações para PET seniors, o desempenho não fica favorável. Tá? E aí você tem reclamação de cliente. E a pior coisa que se tem é a reclamação de cliente. Tá? Nessa nossa área, nós somos como vocês. O que nós
ao máximo procuramos evitar são reclamações de cliente. Por quê? Porque isso desabona todo o trabalho que você faz ou que você está pretendendo fazer. Tá? Então, você sempre tem que trabalhar na excelência. Tá? E no caso da formulação, e principalmente no caso das matrizes de composição química, a excelência é você ter uma maneira de poder extrair um conjunto de amostras de uma determinada matéria-prima e poder calcular sua média e seu desvio padrão. Tá? Um dia desses eu estava fazendo um treinamento e eu até brinquei com o usuário falando, olha, você pode pensar, na hora que você pega para fazer uma amostragem e fazer um cálculo estatístico de média e desvio padrão, tá? Você pode pensar na Inglaterra. Tá? O que a gente sempre procura, nós procuramos, quando a gente fala nós formuladores, é sempre o chapéu do guarda da rainha, que é aquele chapéu grande, elevado. Tá? Que é, por exemplo, nesse exemplo aqui que está na tela de vocês, a curva em vermelho. Tá? Então, você tem uma média e o desvio bem em torno da média. É o chapéu coco do soldado. E o que a gente procura evitar é você ter o chapéu da Rainha Elizabeth, que é aquele chapéu baixinho, tá? E pontudo nas abas. Porque aí você tem uma variação muito grande de uma determinada análise em uma determinada matéria-prima. Tá? Estas informações de você poder obter média e desvio padrão, primeiro, não se faz média com poucos dados, porque aí você não tem um grau de confiança que possa efetivamente dizer para você que aquela média representa o seu todo. Tá? Então, você tem que, como a gente até brinca, você tem que montar um rio, você tem que encher um rio para poder fazer o cálculo de uma média. Quando você tem, então, um conjunto de informações, quando você encheu o seu rio, você fala, opa, legal, vou calcular, então, média e desvio padrão, por exemplo, das amostras de milho que eu tenho recebido e fazer as análises bromatológicas normais, análises químicas normais em cima da minha matéria-prima. Tá? Essas informações, então, elas vão abastecer o meu sistema de formulação em relação à média que foi obtida e ao erro, que é o desvio padrão, obtido em cima da média. Tá? Esse erro também, e várias vezes a gente também encontrou isso ao longo de todos esses anos, tá? Qual é o grau de confiança que você aposta no seu fornecedor? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes vocês poderiam até fazer para o departamento de compras para poder saber o quanto você pode piorar a sua matéria-prima. E quando eu falo piorar, pegar a média e subtrair um coeficiente de segurança daquela informação. Por exemplo, estou com milho com uma proteína com 8% e um desvio padrão de 0,5%. O que significa isso? Que eu tenho resultados que correm desde 7,5% até 8,5%. Então, nessa faixa de informação, eu encontrei naquele grupo, naquela amostragem que eu procurei trabalhar para poder calcular o valor médio. Eu não posso trabalhar exatamente, por exemplo, vamos supor que a média fosse os 8%, trabalhar cravado nos 8%, porque o meu erro, a minha chance de acerto, vamos chamar assim, é de 50%. Tá? Em termos de você fazer uma formulação, mandar analisar a tua ração final, onde você espera um teor de proteína mínimo e você ter menos do que aquilo. Tá? Então, você usa o quê? Você usa desse coeficiente de segurança piorando um pouco essa informação. Tá? Mas o quanto você piora? Então, dependendo de o quanto você piora, você melhora a confiança que você tem de que a tua ração final, somado todos os ingredientes que são fontes, por exemplo, de proteína,
está atingindo aquele mínimo que você colocou. Se você piorar em um desvio padrão, como está essa figura aqui à direita, você tem um grau de confiança de 68%. O que significa isso? Se eu pegar, em vez de usar uma média de 8 e utilizar, por exemplo, vamos pegar meio desvio padrão, a minha confiança vai a 65%. Metade do desvio, desculpa. Então, 8% menos 0,25, eu estou falando em 7,75% de proteína. Esse é o valor que eu vou trabalhar na minha média, no caso do milho, para fazer a formulação. Eu usaria esse mesmo critério para todas as outras matérias-primas. Isso me garante que em 65% das vezes eu estou acertando. Eu estou dentro de um milho que tem aquele valor de 8% que foi obtido no cálculo do valor médio. Se eu subtrair 2 desvios padrões, tá, o meu grau de confiança sobe a 94%. Tá? E se eu subtrair mais desvio padrão, sobe mais ainda. Só que o que acontece quando você piora uma matéria-prima? Tá? Vamos pensar que a formulação ou o cálculo de custo mínimo é como você encher uma cesta. Tá? Eu tenho uma cesta onde eu vou colocar 100% de matéria-prima dentro dela. Tá? E a hora que eu estou colocando esse 100% de matéria-prima, eu estou atingindo os requerimentos nutricionais que eu especifiquei. Tá? Se eu tenho milho que está entrando com um valor, seja de energia, seja de proteína, enfim, tá, menor, eu vou ter que entrar com outras matérias-primas na minha cesta para poder garantir o requerimento nutricional final. Então, eu tiro o espaço do milho e estou entrando com outras matérias-primas. Obviamente, o que acontece com o meu custo? Se o milho tem um custo bom, é um ingrediente economicamente viável, na hora que eu diminuo o milho e entro com outra matéria-prima certamente mais cara, o custo sobe. Então, até que ponto eu estou disposto a pagar um aumento no meu custo final do meu produto em função de eu piorar um pouco o grau de confiança das minhas matérias-primas, piorar um pouco a média que eu tenho nas minhas matérias-primas. Então, esse é um dilema que o formulador também ele trabalha no seu dia a dia, tá? Para poder completar o serviço de formulação, vamos chamar assim. Tá? Agora, você trabalhar ou levantar um número X de amostras dentro da tua, aí é outra questão. Existem empresas que não possuem laboratório, terceirizam a amostra, tá? E você, primeiro, não vai ficar mandando a amostra todo dia para o laboratório, tá? E mesmo que você mande todo dia, talvez o laboratório demore para devolver para você as respostas. Só que nesse meio tempo você já está produzindo, já está descendo milho pelo silo, indo para o misturador e você está produzindo ração, tá? Então, aí entra naquilo que o próprio Ricardo falou. Hoje, nós já temos equipamentos que permitem com que uma empresa possa rapidamente amostrar matérias-primas, tá? Ou fazer uma coleta de amostras em diferentes períodos que estão descendo, por exemplo, pelo misturador, e utilizando esses equipamentos, principalmente o NIR, tá? NIR ou Bruker, enfim, tá? São esses espectrofotômetros que fazem a análise em praticamente 20 segundos, tá? Você pode rapidamente montar um conjunto de amostras ao longo do dia para você poder, então, para o dia seguinte, por exemplo, você poder ter uma matriz melhor ajustada para aquilo que realmente está passando no teu silo. Que esse é o problema. Às vezes a gente está alimentando no misturador uma amostra que entrou no silo, mas essa amostra entrou há uma semana atrás, há alguns dias atrás. E o valor dela já não é o mesmo do dia em que a gente recebeu. Tá? Então,
Hoje em dia, você trabalhando com esses equipamentos, você consegue obter essas informações rapidamente, tá? Com um grau de certeza a nível do resultado muito grande, porque hoje em dia todas as empresas que calibram esses equipamentos já trabalham te dando essa segurança, e mesmo os fornecedores, pelo menos os grandes fornecedores, também internamente têm esses equipamentos para, na hora de fornecer ou vender para você, também poder dar essas informações mais atuais a nível daquilo que ele está colocando dentro da tua fábrica. Mas, de novo, tudo isso tem um custo. Hoje, um equipamento Unir deve estar saindo pela faixa aí dos seus 60 a 70 mil dólares, tá? Unir de bancada. Tá? Mas, para as empresas que têm condição de poder trabalhar com Unir desse tipo, aí já é um caminho maior para aonde você pode, também a nível da formulação, em conexão com o teu laboratório, em conexão com o teu sistema de laboratório, coletar essas informações, porque o Unir vai analisando e gravando isso em arquivo texto. Então, você pode trazer essas informações, tratar estatisticamente essas informações. Então, isso também é importante. Tem que existir um tratamento estatístico para justamente você poder excluir os outliers e aí, efetivamente, trabalhar em cima de dados que são confiáveis. Tá? E aí você, então, alimentar o teu sistema de formulação para que ele possa, então, te dar as respostas da maneira mais precisa possível. Lembrando que o sistema de formulação, ele não fica única e exclusivamente dentro da sala do formulador. Tá? Hoje em dia também você pega o mesmo sistema, disponibiliza, por exemplo, para um pessoal de compras, para que ele possa precificar matérias-primas alternativas. Tá? E essa é uma das características que você necessita ter no teu sistema em relação à matriz de composição química. Ela está sempre adequada para que o departamento de compras, na hora que estiver avaliando um preço ótimo para adquirir uma matéria-prima, ele possa tomar uma decisão bem acurada, bem embasada em informações precisas que vocês estão passando para ele. Tá? Seja a nível de comprar matéria-prima alternativa ou mesmo de estocar alguma matéria-prima a mais que vocês tenham e que o departamento de compras avalia que necessita adquirir mais em função de uma possível subida de preço. Tá? Então, isso seria em relação a você ainda operar na forma tradicional, tá? Que é fazer a análise no laboratório, pegar essa informação e colocar dentro do sistema. Só que hoje em dia a formulação já avançou um pouco mais, tá? E hoje em dia a gente já está falando a nível de você formular em tempo real, tá? E o formular em tempo real é uma coisa que até assusta o formulador. Como vai formular em tempo real na hora que está misturando uma ração, uma batida de uma determinada ração, a gente já está preparando a batida seguinte da mesma ração, mas com uma fórmula diferente. Então, hoje em dia, com esses equipamentos agora que estão sendo disponibilizados, que é o NIR Inline, NIR Online, enfim, tá? Você já tem essa possibilidade de poder, entre aspas, né, fazer uma formulação às cegas. O que é a formulação às cegas? O nutricionista não está olhando para a tela para ver o resultado final da formulação. Tá? Obviamente, para isso, é necessário você desenvolver uma série de filtros, de programas, de testes, para garantir que o nutricionista pode ficar tranquilo que aquela fórmula que ele acabou ou que o sistema automatizado, vamos chamar assim, acabou de gerar, ela mantém os padrões de qualidade esperados para aquele tipo de ração que você espera ter. Mas, de novo, isso tem um custo. Hoje em dia, se não me engano, o inline, o custo dele é o dobro.
deve estar por volta de uns $140 mil, além de um trabalho estrutural dentro da fábrica de ração, para você poder adaptar esse milho inline em algum local da sua produção, para que ele colete exatamente aquilo que está saindo do silo, indo para o misturador, e aí já obter a análise, montar estatisticamente, expurgar os outliers, gerar uma nova formulação e deixá-la disponível para o batch seguinte. Então, esse é o ideal a nível de formulação, esse é o que se espera que se tenha aí, seguramente, nos próximos anos, e assim como aconteceu também, vamos dizer, com o evento de celular, que quando saiu o celular, o custo de um aparelho celular era absurdo, e hoje em dia você paga muito barato por um aparelho celular, e dependendo até do plano, você ganha de graça da operadora, o mesmo vai acabar acontecendo com esses equipamentos de análise. Tá? O custo vai cair, a tendência desses custos, quanto mais forem esses equipamentos sendo utilizados no mercado, o custo cair, e isso se tornar mais acessível a outras empresas. Tá? Esse realmente é o cenário que se espera ter a nível da formulação. Veja, toda a parte da formulação, ela se baseia genética do animal. Normalmente você tem alterações de genética a cada 10, 15 anos. Tá? E olha lá. Tá? A formulação montada olhando, por exemplo, aquilo que você espera encontrar num requerimento final, no requerimento nutricional do teu produto. Isso também você consegue definir de uma maneira bem estável. Preços idem. Aonde que a gente tem que trabalhar para evitar o máximo possível de erro? É em matriz de composição química, procurando realmente montar uma estrutura de dados, tá? Seja em sistema, seja em planilha, enfim, naquilo que a empresa pode ter, mas montar e sempre verificar essas informações, seja uma informação filtrada por fornecedor da matéria-prima, seja uma informação a nível geral, diferentes fornecedores dentro da mesma empresa, para você poder condicionar corretamente a sua matriz. Esse gráfico que o Ricardo colocou, ele foi extraído de uma revista da Elysium, aonde você tem essa diferença de variabilidade no teor de proteína bruta de um farelo de soja brasileiro. Então, se vocês olharem, um farelo de soja em torno de 46%. Mas olha o quanto você tem de variação na hora que você analisa esse farelo de soja. Você tem muita variação. Se você trabalha com a soja a 46%, o que vai acontecer no campo? Você vai ter baixa performance do animal, porque muitas vezes você está abaixo daqueles 46% que você preconizaria utilizar. Consequentemente, a tua ração final ela vai estar deficiente em alguma coisa. Se você piora, então, e fala, não, a minha soja está vindo com mais teor de proteína, mas eu estou usando 46, então estou perdendo dinheiro. Que eu poderia corrigir a minha matriz de composição química, dizer para um sistema de formulação que eu tenho mais proteína na soja do que realmente eu estou usando na matriz, e com isso eu poderia ter uma matriz, um produto com um custo mais em conta. Tá? Então, é importante, e esse gráfico é importante porque ele mostra uma coisa que é real, uma situação real. Tá? Os dados que a gente recebe, seja de milho, seja de soja, na hora que você pega e joga dentro de um gráfico que você recebe do laboratório, ele é bem assim, para milho, para soja, para sorgo, para trigo, tá? Eles ficam realmente oscilando. E você tem que escolher um valor médio e saber até onde você está disposto a pagar algum preço. Tá? Seja ou pagando mais caro na tua fórmula, porque ela poderia sair mais em conta, ou assumindo algum risco que você poderia ter no campo, tendo uma performance menor em relação àquilo que você esperava com a tua ração. Tá? Então, é importante
vamos dizer assim, ficar de olho nas informações de composição química e sempre procurar, principalmente para matérias-primas que são muito variáveis, tá? Principalmente procurar atualizar a sua matriz em cima de informações confiáveis. Quais são as que você trabalha na sua fábrica? Essa era a parte do gráfico. Então, a gente já mencionou aqui esse uso do Near Inline, né? Que efetivamente, assim como outras tecnologias, veja, a ciência de dados é muito grande. Se você pensar, hoje em dia você automatiza uma granja, você coloca sensores para medir temperatura, umidade relativa, nível de amônia dentro do galpão, fluxo de ar que você tem de ventilador, tudo isso tem sensor para vender e é extremamente barato. Fazer a montagem disso em galpão é muito barato também. Você medir fluxo de água que está entrando para alimentar os seus bebedouros também é um equipamento muito barato. Você colocar uma medida de ração que está sendo consumida pelo nível do silo, você tem um silo ligado no galpão, sabe em que nível que está o teu silo hoje, e aí por sensores que você tem por diferença de pressão no silo, tá? Você consegue saber o quanto que baixou a tua ração, consequentemente o quanto foi consumido, por exemplo, pelas aves, e tudo isso gera o quê? Gera informação que entra dentro de um grande banco de dados para ser analisado, para disparar alarmes, para avisar, por exemplo, o tratador ou o responsável pela granja, ou até se você está dentro de uma cooperativa, por exemplo, ou se você está dentro de uma integração, usar o próprio formulador a nível do que se espera de crescimento das suas aves em função de consumo de ração, de consumo de água. Quer dizer, tudo isso passa a fazer parte de uma palavra que talvez vocês tenham ouvido falar, que é o Big Data. Tá? Você ter realmente um grande banco de dados, mas saber o que fazer com esse monte de informação que está lá. Tá? Porque não adianta você ter um monte de dados dentro do seu banco e não saber extrair informações que efetivamente vão poder ser utilizadas na hora que você sair para fazer uma formulação. Tá? Então, essa era aquilo que eu queria conversar com vocês nesse bate-papo, tá? É sobre esse aspecto de análise de dados. Ô, Luiz, muito obrigado pela sua explanação aí dessa nova realidade. Parabéns pela palestra, parabéns, Ricardo, também fez uma introdução aí bastante interessante. Eu acho que hoje, né, eu trabalho na indústria aí já há algum tempo também, e hoje a gente vê que a parte de formulação passou a ser a coisa mais importante dentro do processo em relação a custo hoje, né? Eu estou recebendo tabelas de preços a cada semana das empresas que eu trabalho online, então realmente passou a ser uma coisa, outrora foi do marketing, outrora foi do fiscal, outrora foi de outras coisas, hoje o momento realmente é da formulação. E esse curso, ele vem a esse encontro, né, o encontro de trabalhar a parte da formulação aí com a nutrição. Mas alguém tem alguma pergunta? Nós temos aí 36 pessoas. Queria que, se alguém tivesse pergunta, pode usar aí o microfone, fazer a pergunta aí para o Ricardo e para o Luiz, de alguma coisa do programa, de alguma coisa do que ele falou, em relação a Optimal. Sintam-se à vontade aí para usar aí a informação deles. Aproveitar que nós estamos ao vivo. Ninguém quer perguntar nada?
aqui no chat. Professora Flávia. Oi. Falar alguma coisa? Eu gostaria. Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Ricardo. Doutora Flávia, tudo bem? Tudo bem, professor? Então, eu gosto muito dessa parte de zootecnia de precisão. Muito. Tá? E mais ainda do NIRS. Tá? Muito. E o NIRS hoje, assim, sim, nós temos NIRS muito caros. Por exemplo, na época, quando eu trabalhei no meu doutorado, eu trabalhei com NIRS. E no milênio passado, quando estava começando a sair os primeiros NIRS de varredura, tá? Eu trabalhei com NIRS. Hoje a gente tem até NIRS de campo, né? Uma maletinha, etc. Mas qual que é a viabilidade da aplicação, da utilização? Porque eu acho o NIRS fabuloso, porque ele mistura matemática, que eu amo, tá? Ele mistura bancada, porque eu preciso sempre estar abastecendo, né? Já tem isso como coisa. Mas qual que é a viabilidade dessa aplicação da zootecnia de precisão em granjas, em empresas pequenas? Sim, hoje, vamos dizer, para um nível de bancada, que seria o mais barato, você está falando a nível de uma empresa de médio porte. Sim. Tá? Granja, infelizmente, você não vai conseguir trabalhar com isso. Tá? Você vai ter que depender hoje em dia, por exemplo, se você pegar um integrado, tá? O integrado ele depende o quê? O integrado ele receberia a ração, ele não vai ter, tá? Ele já recebe a ração final. Mas se você pegar alguém que vai misturar pelo menos os macroingredientes na sua propriedade, e ele vai comprar núcleo premix das premixeiras, tá? Então esse seria um caso bem específico. Para ele realmente ficaria muito caro ter um NIR. Então, a saída hoje em dia, por exemplo, uma coisa que está ocorrendo muito, tá? Que a gente tem inclusive visto, as grandes premixeiras ou grandes fornecedores como a Disseu, a própria Trau, enfim, tá? Elas estão montando grandes bases de dados, e isso, inclusive, foi uma ideia que a Embrapa teve em 98, 99, de montar um grande banco de alimentos Brasil. Tá? E justamente essa é a ideia. Aquelas empresas que não têm condição, por exemplo, de ter um laboratório, ter informações mais rápidas, tá? Elas consultarem, vamos dizer, esta base Brasil de alimentos, tá? Que seria muito similar ao que talvez você já tenha ouvido, Sequebal, tá? Eu conheço algumas bases para o NIR, mas eu conheço bases que são vendidas, por exemplo, o NIR das diversas empresas. Sim. Já vem com uma grande base de dados imensa, que foi uma coisa que melhorou muito desde que eu fiz meu doutorado, que eu tive que trabalhar com NIR de varredura. Para agora, é essa base de dados que ampliou muito, né? Sim, sim. Então, uma base desse tipo, como a Sequebal, aí sim você poderia, eu sou um granjeiro, eu tenho aqui na propriedade milho, soja, sorgo, compro o núcleo ou compro o premix e misturo aqui, tá? Mas e o meu milho, a minha soja e o meu sorgo, tá? Ou você cobra dos seus fornecedores ou você consulta uma base, tá? Essa é a primeira saída que se teria para quem não consegue ter o NIR, tá? Ou então... pode falar. Mas e aí, quando eu penso, ok, nas matérias-primas de origem vegetal, eu não tenho tanta variabilidade. Sim, você tem nas de animal.
Exato. Aí, nas de animal, você falou do NIS de bancada. O NIS de bancada, para avaliar, por exemplo, uma matéria-prima que tem uma variabilidade tão grande de transmitância, absorvância, etc., como, por exemplo, eu pego farinha de carne e ossos. A farinha de carne e ossos, quando eu fiz o meu experimento, eu tinha uma diferença tão grande dos dados com o NIS com a análise de bancada. Uhum. Tá? Por causa disso, por causa das opacidades. Eu não sei como que está hoje, se ainda continuam trabalhando também com transmitância, absorvância, reflexão, etc. Eu acredito que sim, ainda mais nos novos. Mas como que ficaria essa análise das matérias? Como que ficaria isso das matérias-primas de origem animal, que tem essa variabilidade toda? Para isso é que você tem que, ao máximo, lembra do exemplo que eu dei do rio, tá? Uhum. Ao máximo você tem que coletar um número maior, toda vez que você tem uma variabilidade muito grande numa amostra populacional, vamos chamar assim, tá? Seja ela de qualquer tipo, o quanto mais você conseguir coletar de amostra, tá? E aí você expurgando os outliers. Os outliners. Tá? Bom, isso é o que a gente mais faz na pesquisa. Exato. Tá? Exatamente. Tirar outliners é o que a gente mais faz. Tira os outliers e aí procura... sabe, né? Exatamente. E procura trabalhar sempre em cima de uma média, tá? Mais real, tá? E utilizar o coeficiente de segurança, tá? E bancada também, né? Não tem jeito. Não tem jeito, tá? Existe essa palavrinha mágica que é coeficiente de segurança, que tem que ser usado, tá? Você não pode cravar uma média direta na matriz. Tudo bem, saiu de lá, eu pego a informação, por alguma maneira, importo direto no meu sistema e saio para formular. Não pode fazer isso. Você tem que tratar os dados e, utilizando o coeficiente de segurança, piorar a tua informação. Isso tem que ser feito. Não se foge. A menos que você comece, e isso pode até ser um movimento que ocorra até para frente, tá? De você realmente, porque também qualidade de farinha de carne tem, ou fornecedores tem desde o pior até o melhor. Efetivamente, você filtrar esses fornecedores, tá? E começar a falar, tudo bem, não vou mais comprar do A, compro do B. Às vezes, existe uma falsa sensação de ganho quando alguém chega para você e fala, olha, quero te vender essa minha farinha de carne top, que custa, sei lá, R$1,20 o quilo. Perfeito. Aí chega alguém para você e fala, olha, mas a minha farinha de carne custa R$1,50. Aí você vira e fala, vou comprar mais barata. Às vezes, aquele ditado é bem válido, barato sai caro, tá? Às vezes, é bem melhor você comprar a farinha mais cara, porém mais rica em cálcio e fósforo, utilizar na tua fórmula, ele vai usar menos, usando menos ele dá espaço, lembra daquele nosso exemplo do 100%? Usando menos ele dá espaço para entrar outras matérias-primas mais em conta, e aí no final a sua ração fica mais barata. Então, por isso que é importante também, isso a gente sempre procura pontuar nos nossos treinamentos com os diferentes tipos de usuários que nós temos, que compras é uma parte integrante do sistema de formulação. Passou-se aquela época em que eu chegava para a senhora e falava, olha, está aqui a lista de preço. Desculpa. Então, eu chegava para você e falava, olha, está aqui a lista de preço. A minha função como compras era repassar uma lista de preço, enfim. Não. Eu agora também sou parte integrante do sistema de formulação. Eu tenho que ter acesso ao sistema, eu tenho que entrar, eu tenho que poder formular, não mexer em produto. Quem mexe é o formulador, é o nutricionista. Essa parte é bloqueada para mim. Mas eu posso entrar, otimizar e ficar testando preço em matérias-primas alternativas. Então, se eu tenho uma carne de melhor qualidade, eu posso
colocar ela dentro de um produto, ela vai competir com a carne que normalmente eu venho usando, e aí eu vou fazendo um estudo de avaliação de preços para saber até onde eu posso pagar por aquela carne mais cara e o que isso reflete no restante da minha matéria-prima. Eu não preciso pedir isso para o formulador. Eu, como compras, posso fazer isso da minha mesa e aí sim sentar o meu pessoal e falar, olha, eu estou com um sentimento de que vai acontecer tal crescimento de preço em tal commodity ou tal matéria-prima. Vamos nos programar e antecipar movimento de compra e botar matéria-prima aqui na fábrica antes que isso ocorra. Então, é importante que tudo parte de quem? De quem compra. Tá? Então, quem compra, se comprar mal... Muito importante. Se quem comprar mal, a gente sempre também costuma falar que a qualidade da entrada de dados está diretamente relacionada com a qualidade da saída que você tem. Se você entrar bons dados na hora que você está montando os seus produtos para formular, você vai ter formulações muito boas e com eficiência no campo efetuadas. Tá? Por isso que eu acho que tem que existir uma relação de confiança. Porque não tem. dá, por exemplo, eu sempre imaginei o seguinte, o nutricionista, ele parte do princípio que ele está trabalhando com melhor matéria-prima. Se ela não é a melhor, a responsabilidade não é dele, é do setor de compras e do centro de qualidade. Por isso que eu falo que não dá para ser os dois. Não dá para trabalhar, por isso que eu falo que choca. Setor de compras, controle de qualidade e nutrição, eles vão sempre se chocar. Porque não vai ter não vai ter o balanceamento. Por exemplo, eu libero uma matéria-prima mais ou menos. Isso me acontece. Tá? E aí, eu, como nutricionista, eu não posso reclamar de mim mesma que liberei uma matéria-prima mais ou menos e que estragou a minha fórmula. Eu concordo plenamente com as duas visões, né? Tanto a visão de compra ser integrante no processo de... Ela é totalmente importante. Totalmente responsável, né, professor? Igual a senhora falou, passar essa responsabilidade confiando nela. Eu tenho que confiar no setor de compras. Não sou eu que estou ali comprando. Mas, às vezes, se não houver essa ligação, e por isso que eu acho que, contrariando essa ideia da senhora, eu acho que o formulador ele tem que ter o nutricionista, ele tem que ter um contato muito forte, porque há condições em fábricas, principalmente hoje acontecendo demais, de muitas das vezes ele ter aquela fórmula ali, né, para trabalhar com aquela determinada matéria-prima, e aquela matéria-prima, às vezes, foi comprada por uma confiança também, aí outra fonte de erro, uma confiança no distribuidor ou no fornecedor que seja, e aí são duas chances de erro, né? Então eu tenho que confiar, às vezes, no meu comprador, no meu fornecedor. E o fornecedor, a realidade do fornecedor hoje, principalmente de farinha de carne, eu tenho um banco de dados muito grande de farinha de carne, porque eu tinha laboratório próprio dentro de uma fábrica que eu trabalhei muito mais como diretor até, então eu tinha acesso a todas as situações dentro da fábrica. Eu cheguei a criar 3 matérias-primas diferentes de farinha de carne 1, 2 e 3, porque são alimentos, são situações totalmente diferentes. Então, quer dizer, são matérias-primas diferentes, então muito complicado. Só para você ter uma ideia, Cláudio, hoje eu estou sem farinha de vísceras no Peru, 0. Tá? Então, hoje eu tive que mudar uma grande parte das minhas fórmulas e eu não tenho 3 farinhas, não. Eu tenho 5. Eu tenho farinha do fornecedor que tem um perfil, eu tenho farinha de outro fornecedor que tem outro. Então, eu tenho 5. Eu tenho a N-proteína, eu tenho farinha de carne colonial, eu tenho farinha de carne e ossos mista. Eu tive que fazer uma composição, mexer nelas todas hoje. Agora, aí é que está. Eu tenho um controle de qualidade muito bom dentro dessa fábrica.
que faz a parte analítica perfeita e é extremamente rigorosa, extremamente rigorosa. Então, assim, ela recusa coisas, por exemplo, das farinhas de carne e ossos, acima de... Na legislação do Peru é um pouquinho diferente, na nossa é 6 miliequivalentes de peróxido, lá é 10, com 8 eles estão recusando, e às vezes eu fico desesperada. Ou seja, eu tenho uma equipe muito boa. Agora, será que se fosse uma só pessoa na qualidade de nutrição, etc., teria essa questão de recusas? Bom, eu tenho um certo receio de misturar setor de qualidade e nutrição. Eu acho que eles não se misturam, que eles, inclusive, têm que brigar. É igual marketing com o setor de nutrição. Setor de nutrição, nutricionista que trabalha lindamente com o setor de marketing, tem alguma coisa de errada, porque a gente está sempre brigando. É outro também que eu acho que tem que ter o entendimento que muitas das vezes, professora, a gente pode estar falando de uma empresa, igual essa que a senhora da consultoria no Peru, uma empresa de grande porte, onde existe realmente o papel separado. Muitas vezes, empresas médias aqui em Minas Gerais, eu tenho pessoas, formuladores, nutricionistas, controle de qualidade e compras numa pessoa só. Em pequenas e médias empresas, isso é muito comum no Brasil. Eu estou para dizer que em Minas Gerais nós temos pouco... emprego de 3 pessoas. Isso. Não é tira emprego. E está ganhando como uma. Que a empresa não tem condições de pagar, às vezes, professora. Tem sim, queridos. Não amenizem isso, não. Essa é sempre a conversa do veterinário zootecnista. Não nos valorizam. Por que não nos valorizam? Porque a gente pega todas as funções, cobra minimamente por elas, e é isso que a gente faz. Eu estou generalizando, eu estou até me colocando, tá? Então, assim, não me venham falar valorização profissional se a gente não se valoriza. E a valorização passa por expertise. Me desculpa, eu sei que a gente já discutiu isso, eu sei que as empresas fazem isso, mas as empresas fazem porque tem gente que aceita. Pega um médico... Tem gente que aceita, professor, e se a senhora for ver a quantidade de veterinários, zootecnistas e agrônomos formando no Brasil e entrando no mercado, às vezes sem essa experimentação de mercado, não vou nem dizer esse mercado, ele requer sim uma expertise, porque um erro ele pode gerar consequências gravíssimas. Seríssimas. E ele é o representante jurídico da empresa, né? Pelo mapa, o responsável técnico é o representante jurídico, então ele tem que ter uma certa expertise e uma experimentação, não é nem experiência, eu acho que experimentação vai muito além da experiência, que é o conhecer realmente a rotina de uma fábrica, a rotina de um departamento de compras, de um departamento administrativo, e muitas das vezes ainda ter ainda controle de qualidade, ter que ter formulação e nutrição. Então, é uma realidade de muitas empresas. Conhecer é uma coisa diferente de assumir a responsabilidade total por tudo. Conhecer, a gente conhece um pouquinho de processo. Por exemplo, eu não vou lá na extrusora futricar os passos. Tá? Eu sei que tem formulador e nutricionista que faz isso, que está lá junto, sugerindo. Não, eu não vou. Tá? Então, determinar essas temperaturas e esses movimentos que é dentro do processo, isso é importante. Engenharia de alimentos, né? Enfim, o meu pensamento é de valorização profissional, sim. Tá? Eu concordo com a senhora. Total. Nunca vamos três funções e ganhar por 3 funções. Nunca vamos conseguir, não. Eu só faço a minha. Nossa classe. Nem se me oferecer o dobro, eu faço a função de outra que eu não me julgo expert suficiente. Mas sobre isso de estar formando veterinários e zootecnistas, eu assisti uma palestra esses dias do Romeu, mostrando que, embora pareça um número imenso, nós temos áreas muito, muito deficientes
e que tem uma carência imensa de veterinários, os zootecnistas. Tá? Só que precisa ter expertise. E esse é o grande ponto. O que acontece? Na clínica, eu vou dar um exemplo da clínica veterinária. Eu estou vendo gente aceitando plantão de 12 horas por R$60. Pega o médico e vê se o médico aceita um plantão recém-formado, tá? Vou pegar minha filha. Pergunta para a bonita, tá? Que com 2 anos de formada ganha mais que eu, se ela aceita um plantão de 12 horas para receber menos de R$2.000. Ela fala, mas nem levanto minha cabecinha do travesseiro. Porque eu já estou na residência, etc. Ok. Pega o veterinário. Ele aceita R$1.000, 1.000 e alguma coisa. Acabei de ver aqui um anúncio de uma prefeitura. Por 40 horas, R$1.100. E aceita R$60 por um plantão. E reclama que a gente não é valorizado. Por que a gente não é valorizado? Porque está todo mundo em cima da área que já está saturada. E mais ainda, todo mundo extremamente genérico e empírico. Domina tudo sem fazer tudo. E o dono paga 2.000 e tá bom, e paga 3.000 e tá bom, e assim nós vamos vivendo. Gente, desculpa, isso daqui já é mais uma discussão filosófica. É lógico. Vamos, Tá? vamos então agradecer então aí, professor. Vamos agradecer, estou atrapalhando a palestra do Carlos Magno. Não, tá legal a discussão, estou acompanhando aqui. Ó. Então, está todo mundo... Eu acho que quando envolve a cadeia, eu acho que a discussão ela toma dimensões realmente que trazem resultado. Eu acho que unilateralmente discutir, eu acho que a nutrição e a formulação ela é multitarefas, ela é multiprofissionais, então eu concordo com a senhora, com certeza. Concordo com a senhora em gênero, número e grau, mas realmente existe essa questão que é filosófica e em outro momento a gente pode discutir. A única coisa que eu acho, Glaucio, terminando sobre a zootecnia e a veterinária de precisão, é que zootecnia e veterinária de precisão, que são o que o Ricardo e o Luiz estão apresentando hoje, não combina com profissional genérico. É exato. Oi? Mas tendo a participação desde as compras, né? E esse mundo aí de pegar informação junto com o NIRS, é uma suficiência diferente do que a gente convive hoje no mercado, né? Eu acho que o nosso mercado ainda vai demorar muito para reconhecer que zootecnistas e veterinários eles são muito mais importantes do que médicos. Desculpa, tá, gente? Eu sei que da saúde. Porque a gente segura o PIB do Brasil, né? Agronegócio segura o PIB do Brasil. E aí pega os 3 profissionais mais mal remunerados, nós que estamos segurando o PIB do Brasil. Eu fico revoltada com isso. Revoltada. Mas beleza. Mas é isso. Eu acho que de vez em quando é complicado mesmo. Mas, Luiz, então nós vamos agradecer muito aí a sua presença, a presença do Ricardo, por estar trazendo essas informações para a gente. Se houver mais dúvidas, com certeza, pessoas que virão depois, eu repasso para vocês e também vai ter aí no final da palestra o contato de vocês. Eles têm total liberdade aí para estar entrando em contato com a Optimo e estar buscando informações, né, sobre o programa, que ele é tão extenso que 1 hora seria muito pouco realmente para estar colocando todas as vantagens que tem de um programa de formulação moderno e inovador como o Optimo, como a gente já conhece. Mas então, muito obrigado a vocês. Nós vamos passar a palavra para o doutor Carlos Magno, meu amigo, ex-aluno da professora Flávia também, para fazer a próxima palestra. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Valeu, pessoal. Valeu, Glaucio. Valeu, professora Flávia. Tem foi sido um prazer compartilhar com vocês. E, bem, que nem o Glaucio falou, qualquer coisa que vocês precisarem desse lado de tecnologia, a gente está aqui também para ajudar. Eu gostei muito, tá? E cuidem-se, hein? Verdade. Se cuidem por aí, hein?